Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba. Atendo Curitiba, região metropolitana, e também realizo atendimento online para pacientes de outras regiões do Brasil, né? Atualmente tenho paciente de São Paulo, Rio de Janeiro, tenho um paciente de Santa Catarina. Então a gente desenvolve esse trabalho de fisioterapia respiratória e reabilitação pulmonar. E mantenho esse canal aqui no YouTube com o propósito também divulgar o trabalho, divulgar os benefícios da fisioterapia respiratória e também passar alguma informação para os espectadores, compartilhar o meu conhecimento de alguma forma com quem tiver interessado. O canal nasceu para ser algo voltado mais para o público leigo. Esse público leigo é o paciente, o familiar. Mas aí ultimamente a gente está fazendo alguns vídeos um pouco mais técnicos, né? E também estou desenvolvendo um trabalho de mentoria, consultoria para colegas de profissão. Quem acompanha o canal viu que na última sexta-feira, né, que foi a data do último vídeo, a gente conversou sobre a saturação de oxigênio e falando sobre os sintomas, né, de uma pessoa com baixa saturação de oxigênio. Interessante que daqueles sintomas lá, alguns sintomas podem ser confundidos como deficiência de alguma vitamina, né? Outros não necessariamente. Mas assim, o que eu gostaria de ressaltar sobre aquele vídeo que tem muito a ver com o vídeo de hoje? A grande preocupação por uma queda de saturação é qual? Pacientes que têm uma doença diagnosticada. No meu caso, por exemplo, pegar a mim mesmo como exemplo. Existe essa preocupação para eu ficar mensurando a minha saturação de oxigênio? Não, tá? A princípio não. Houve somente uma suposta preocupação assim no ano passado, se eu não me engano foi no ano passado, eu tive uma intoxicação alimentar, então passei muito mal, me deu diarreia e consequentemente o meu rim ele parou de funcionar, porque para o rim funcionar precisa que se passe água lá. Então daí eu comecei num estado que a gente chama de sepse. Ó, o cachorrinho. Cachorrinho é fenomenal, ele só inventa de latir quando eu estou gravando vídeo. Sepse é uma contaminação que ela passa a se espalhar pelo corpo. E nessas situações a saturação ela começa a cair. E então naquela época lá, como eu tenho oxímetro, eu acabei vendo meu oxímetro, minha saturação chegava a 91. Quando eu cheguei no hospital lá, a enfermeira falou: nossa, você tá com Covid. Eu virei para ela e falei: mas você já fez o exame do cotonete para saber? Eu nem senti o cotonete entrando no meu nariz. Ela olhou para minha cara e falou: o que você é? Eu falei: eu sou o paciente. Então assim, no meu caso coincidiu, né? Porque eu tenho o oxímetro ele faz parte da minha rotina de trabalho. Então daí eu acabei vendo, mas assim, a preocupação para vocês, o paciente é um pouquinho mais complicado quando a gente chega nessa situação dessa abordagem do tema de hoje, que é a saturação, a queda de saturação sem o sintoma. Nessa situação da Covid-19, a gente observou muitos casos de pacientes que eles evoluíram para uma saturação baixa e não tinha sintoma nenhum. Em menor proporção, a gente acaba observando isso também no paciente com DPOC. Tá? Então tem muitos pacientes com DPOC que ele está com uma saturação baixa, mas ele não tem falta de ar. Isso daí se deve a alguns fatores. Tá? Então um desses fatores é o quê? A complacência do tórax. A complacência do tórax é a capacidade de expansão do tórax e voltar para o estado da expiração, o estado de repouso ali. Então, quando o paciente ele tem uma complacência muito alta,
esse paciente ele tende a não refletir muito a falta de ar. Agora tem um outro fator aí também, sabe? Esse outro fator é quando a gente tem um paciente que ele tem uma concentração de CO2 muito grande no sangue, esse paciente ele tende a não ter a falta de ar com uma queda de saturação. Eu estudei, tenho estudado bastante, né, sobre várias questões, principalmente essa da queda de saturação sem sintoma. Então, preparando o vídeo para passar para vocês aqui, eu lembrei de um caso de um paciente meu. Então, ele foi um desses, a gente chama de hipoxêmico feliz, né? Então, ele evoluiu por uma queda de saturação, a saturação dele chegava a 75 e ele não teve falta de ar. Eu comecei a atender ele 3 meses depois, na reabilitação, só 3 meses depois que ele passou da Covid. O que eu achei muito interessante com ele, que tem muito a ver com essa questão do aumento da concentração de CO2 no sangue. Ele já era um paciente que tinha uma alteração pulmonar que não era diagnosticada antes. Então, nesse caso, e ele também tinha uma complacência muito alta, né? Então, esses são alguns dos motivos que faz com que um paciente não desenvolva falta de ar. Tá? E isso são 2 dos motivos. Existem vários outros motivos que eu vi em cima do material que eu pesquisei para produzir esse vídeo para vocês. Mas eu acho que o mais relevante para vocês não é citar cada aspecto que leva à falta de ar, porque esses são aspectos fisiológicos. Confesso que alguns deles foram até difíceis para eu mesmo entender. É uma leitura que eu vou retomar. Mas isso existe, tá? Agora, isso é preocupante? De certa forma, sim, porque o nosso organismo ele foi projetado para viver em uma determinada saturação. A partir do momento que tem aquela queda de saturação, passa a ter prejuízos para os órgãos, né? Pulmão, coração, rim também, existe esse prejuízo. Daí tá, Carlos, mas e daí? Você falou bonito, mas o que eu faço? Eu tenho medo de ter a saturação baixa e não saber. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, né? Você tem alguma doença pulmonar que já foi diagnosticada em algum momento? Não, não tenho. Foi diagnosticado Covid-19? Não, não fui. Então não existe essa preocupação muito grande de saber como está a tua saturação. Já um paciente que passou por um processo de doença ou faz tratamento de doença, aí é importante ter um oxímetro. A única forma que você vai conseguir entender o seu estado de saúde associado a essa questão da saturação, já que você não tem falta de ar, seria um oxímetro, tá? Não tem outra forma a não ser você ficar monitorando a sua saturação de oxigênio. E um oxímetro, ele é algo relativamente barato, tá? Então hoje você vai encontrar oxímetro até por R$60. Você vai encontrar também oxímetro de R$400, né? Claro, esse de R$400 você não precisa necessariamente adquirir um desses. Eu sugeriria para você comprar um intermediário aí, em torno de uns R$150, R$170, como esse do meu aqui, né? Então, o meu, ele está em torno de R$170. E fazer a medição. Você vai fazendo a medição. A medição é basicamente isso. Você coloca o oxímetro no seu dedo. O dedo ele tá bem aquecido e bem perfundido. No meu caso aqui, ó, a saturação do meu é esse 96 aqui, ó. Para vocês não dá para ver porque tá espelhado, né? Então a minha saturação tá em 96 e a minha frequência cardíaca em 91, tá? No caso do meu, a saturação é o de baixo. E mensurando, viu que essa saturação está se mantendo abaixo de 90%,
aí procurar um serviço médico para uma avaliação mais detalhada. Claro que o vídeo aqui só tem característica de orientar vocês e explicar. Mas uma avaliação mais minuciosa é só mesmo um profissional. Nesses casos, quando a doença, a queda de saturação não traz os sintomas, fica um pouco complicado, tá? Do paciente tomar certos cuidados. Então, a única forma que eu vejo é você ter um método de periodicamente avaliar a sua saturação. Outros métodos para se avaliar a saturação seriam métodos mais invasivos, né? Como, por exemplo, tem um exame de sangue, onde um profissional vai coletar o seu sangue, ele pega uma artéria, um exame que dói bastante. Nessa vez que eu comentei com vocês que eu fui parar no hospital por causa desse evento, eles tentaram fazer esse exame em mim. Eu não consegui deixar, né? É bem dolorido. Os meus pacientes deixam na boa, né? Aí tinha uma paciente que até brincou comigo, falou, pô, mas você foi mole, hein? Eles fazem isso direto e nem vá, mas eu não consegui. É um examezinho chato de se fazer. E também não tem porquê o profissional médico ele não vai pedir um exame desses periodicamente sem um motivo, né? Então a melhor forma seria vocês terem o oxímetro de vocês, ir mensurando isso daí, ir avaliando essa saturação de vocês, para aí sim, viu, tá baixa, e procurar alguma ajuda para avaliar o que é possível ser feito, se é que é possível ser feito alguma coisa, né? Porque às vezes aquela queda de saturação que você observou está dentro do nível de normalidade. De um modo geral também isso só acontece com esses dois grupos de pacientes, mais o paciente com Covid-19, tá? E daí na reabilitação também esses pacientes de Covid-19 eles acabam manifestando essa queda de saturação, e daí vai também do nosso manejo ali para não conduzir a terapia da reabilitação com a saturação baixa. E a gente tem também um paciente com DPOC, que às vezes ele manifesta a queda de saturação sem necessariamente ter essa falta de ar, certo? Então esse era o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês hoje, tá? Agradeço aí o pessoal que entrou no canal nesses últimos dias, em especial ao professor Rubem Calduro, é um professor de karatê da cidade de Londrina. Eu vi que ele fez a inscrição dele hoje, e várias outras pessoas que têm entrado aí. Eu agradeço muito vocês que assistem o meu vídeo diariamente. Isso para mim é muito gratificante e me ajuda muito. A proposta de fazer esse canal era justamente poder ajudar algumas pessoas. O meu canal ele ainda não é monetizado, né? Então eu faço esse trabalho que está sendo basicamente gratuito até o momento. Não tenho nenhum retorno. Mas é gratificante sempre quando alguém me manda uma mensagem, volta e meia eu recebo mensagem, né? Obrigado pelo que o senhor tem feito pela gente, obrigado pelo conhecimento que está passando, tem ajudado bastante. E vocês me ajudam muito, principalmente na produção desse vídeo. Muitas coisas eu tinha esquecido do conhecimento da fisiologia, né? Então serviu para resgatar muita coisa. E tinha um professor de karatê, né, que foi o professor de karatê do professor Rubem Calduro. Ele falava muito assim, né? Tem uma frase dele que era assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E eu acho que o gratificante da nossa passagem por esse mundo é poder de alguma forma servir alguém ou ajudar alguém. Fico grato por todos vocês que veem nesse meu trabalho uma ajuda, e isso é recíproco, porque vocês têm me ajudado muito a enriquecer cada vez mais o meu conhecimento. Sempre quando alguém me manda uma dúvida, e essa dúvida eu consigo explicar, o meu conhecimento foi mais fortalecido, tá certo?
Então esse era o vídeo de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo, comenta se possível, que isso vai ajudar no engajamento do vídeo. E não perca o vídeo de amanhã, tá? O vídeo de amanhã ainda não tem um tema específico. Se você quiser sugerir algum tema aí, fique à vontade. Mas nos veremos amanhã aqui, tá certo? Tchau, um abraço e até amanhã.